aparece sob a forma de uma, também linearizada de um difeomorfismo. Então, aqui, naturalmente, a gente tem uma simetria de gauge associada aos pindões, e aqui, desse lado, a gente tem a simetria de gauge associada aos pin 3 meios. Então, o fato dos pin 3 meios estar ligado aos pindões é que a gente configurou essa simetria local como sendo associada à supergravidade, que a gravidade aparece por causa desse lado da álgebra de geradores. Foi o que a gente trabalhou, então, nesses momentos iniciais. Eu queria fazer uma coisa também, que ainda não é muito, assim, na teoria é muito comum se fazer no curso de supersimetria, mas eu acho que vale a pena a gente explorar um pouco mais essa visão da supersimetria como sendo uma simetria nata, né, inerente ao espaço-tempo. Eu vou chamar a atenção um pouco para essa relação entre a supersimetria local e a simetria conforme, que a gente pode definir no espaço de Minkowski. Em princípio, né, a gente está acostumado normalmente a fazer, introduz a supersimetria global, vai trabalhando, chega na supergravidade. Mas a gente pode observar que a gente poderia chegar, quer dizer, a gente pode correlacionar a supersimetria com uma simetria natural que a gente tem no espaço de Minkowski. A gente sabe que o que é importante no espaço de Minkowski, quando a gente define, né, a estrutura de cone de luz, a métrica, né, que é a estrutura de cone de luz, o que é importante no espaço de Minkowski, não só fazer as transformações que deixam invariantes a métrica, né, que deixam invariante métrica, que são as transformações de Poincare, de Lorentz, as transformações de variação, mas fazer transformações que deixam invariante a estrutura de cone de luz. Ou seja, qual é a categoria mais geral de transformações que nós podemos fazer que levam cone de luz do cone de luz, que deixa cone de luz invariante. Se eu tenho ds2 igual a zero, eu estou sobre o cone de luz, eu vou fazer a transformação e vou chegar no ds' ao quadrado também igual a zero. Claro que ds' é diferente de ds2, né? Eu vou chegar a uma transformação aqui, vou fazer uma transformação de coordenadas, vou fazer x' mi de x, vou fazer uma transformação de coordenadas, em princípio não sei o que é, e aí aqui o que eu vou ter vai ser, a nova métrica vai ser dx kappa, dx min, dx lambda, dx min. Isso aqui então me dá o eta kappa lambda, isso aqui está me dando o eta linha, vamos dizer, mini, né, dx linha mi, dx linha mi. Então faço essa transformação aí, a métrica muda e eu queria levar cone de luz e cone de luz. Então, a ideia é, bom, da mesma forma que a gente faz com um grupo de isometria, vamos dizer que a gente queira fazer transformações desse tipo. X' min igual a x' mais epsilon. Também, coincidência, a gente falou isso na aula agora de modelos. Vamos fazer transformações desse tipo, que são transformações de coordenadas, onde eu tenho um vetor que se mide x, que eu não sei o que é. Eu quero fixar as minhas transformações para que os cones de luz vão dos cones de luz. Quer dizer, eu quero ter transformações tais que ds2 igual a zero vão para mim, ds' ao quadrado igual a zero. Quer dizer, aqui, vamos dizer o seguinte, aqui eu teria, quer dizer, a métrica, né, vamos colocar assim, vamos dizer, deixa eu escrever isso aqui da maneira melhor, né? Nós a gente teria essa transformação, vai deixar aqui, eu quero fazer isso, então eu quero que ds' ao quadrado seja igual a zero. Se ds2 ao quadrado é igual a zero. Então, com isso, a gente mostra que o vetor que se mi, ele tem que satisfazer essa condição. dmi, se mi, mais dmi, se mi. Isso a gente viu na aula precedente, seria o vetor de Gauge. Mas aqui aparece um termo novo, eu anotei aqui. Anotei um pouquinho aqui, que é menos o meio de eta mi
B psi igual a zero. Então, essa equação aqui, se eu quiser fazer as transformações, isso aqui na verdade é que define o grupo conforme. Se eu quiser fazer um conjunto de transformações mais gerais que não alteram a estrutura de cone de luz do espaço-tempo, ou seja, transformações tais que cones de luz vão em cones de luz, o vetor que gera essas transformações, o vetor tipo vetor de Killing. Quer dizer, eu não estou deixando aqui só a métrica invariante. Para deixar a métrica invariante, bastaria isso, seria a equação de Killing. Aqui não. Eu estou fazendo transformações que vão preservar a estrutura de cones de luz. E aí a gente vê que a solução dessa equação, a gente pode escrever a solução geral dessa equação. Vocês estão vendo que aqui é uma equação que tem termos, né? Primeira derivada, sempre primeira derivada. A solução geral dessa equação, tem ela aqui, deixa eu escrever para nós, ela é Cmi, nós vamos interpretar já, vai ficar tudo claro para nós, igual a Cmi mais um ômega mini xi mais um lambda xi mais um alfa mi x2 menos 2 alfa escalar x x. Então, esse objeto aqui é a solução daquela equação. Então a gente se pergunta qual é, né? Que característica deve ter esse objeto para deixar a estrutura de cones de luz invariante. Ele tem que satisfazer essa equação e nós ganhamos aquela equação. Se nós observarmos bem, isso aqui, que tipo de transformação é? Isso aqui me dá uma translação. Isso aqui, devido a antes, isso aqui a gente... Esse objeto é a solução quando ômega mini é antissimilar. Na aula anterior a gente acabou de ver isso, falando das isometrias. Isso aqui me gera as transformações tipo rotação no espaço do micose. Então, são as transformações de Lorentz. Então, aqui eu tenho translações em 4 dimensões. Aqui eu tenho Lorentz. Aqui, essa transformação aqui é x'mi igual a xmi mais lambda xmi. Isso aqui é o quê? Isso aqui é a versão infinitesimal dessa transformação, que é uma transformação de escala, uma transformação de dilatação. Então, aqui nós temos a dilatação. E essa transformação aqui, né? Então, infinitesimalmente, essa transformação aqui está gerando uma dilatação, e essa transformação aqui, se nós lembrarmos, então eu tenho uma transformação gerada por um quadro de parâmetro alfa, um quadro de vetor alfa. Então aqui eu tenho 4 geradores, aqui eu tenho 6 geradores, 10 geradores, aqui eu tenho 11 geradores, e aqui eu tenho mais 4 parâmetros, porquanto mais 4 geradores. Então eu tenho, na verdade, esse grupo de transformações vai ser um grupo de 15 geradores, um vetor, um tensor de 2, um escalar e um outro vetor. Esse grupo aqui vai ter um grupo de 15 parâmetros que a gente vai ver, é o grupo conforme. Mas só para essa transformação aqui, ela é a versão infinitesimal dessa transformação. Eu tenho xmi, a primeira transformação que eu faço é a chamada inversão. Então eu levo xmi e xmi sobre x2. Agora, eu faço uma translação em cima disso. Então eu pego xmi sobre x2 e somo com a mi. E aí, alfa mi, um alfa mi. E agora eu levo isso aqui e faço uma inversão. Então eu vou ter xmi sobre x2 mais alfa mi sobre xmi sobre x2 mais alfa mi ao quadrado. Então essa transformação aqui é o que nós chamamos de um boost conforme. Vamos ver qual é o significado dela. X'mi igual a... Então, se eu levar isso, vai ficar xmi mais alfa mi x2. Xmi mais alfa mi x2. E aqui no denominador, eu vou produzir xmi ao quadrado sobre x4. Então, dá 1 sobre x2.
Aqui fica mais 2 alfa x sobre x2. E aqui fica mais alfa 2. Eu boto aqui no x2, então fica tudo isso sobre x2. Exatamente, esse x2 sobe e cancela esse. Então a gente vai ter aqui embaixo algo que é do tipo 1 mais 2 alfa x mais alfa 2 x2. Essa transformação aqui. Então isso é o que nós chamamos de uma transformação de escapa, de uma transformação conforme, propriamente boost conforme. Se a gente pegar a versão infinitesimal dessa transformação, pegando o alfa muito pequeno, a gente vai ter o numerador é xmi mais alfa mi x2. Né? O denominador vai ficar 1 sobre 1, vai ficar 1 menos 2 alfa x. Esse aqui já é a segunda ordem alfa 2. Se eu pegar uma transformação com parâmetro alfa infinitesimal, então eu vou ter xmi mais alfa mi x2 menos 2 alfa escalar x, menos 2 alfa escalar x, xmi. Fica esse cara dá o xmi, esse cara aqui fica menos 2 alfa x, xmi, e esse cara aqui fica alfa mi x2, e esse aqui já seria infinitésimo na ordem. Então, essa transformação infinitesimal, quer dizer, com alfa tendendo a zero, ela me daria x'mi, fica sendo xmi mais alfa mi x2 menos 2 alfa escalar x, xmi. Certo? Feitinho. Então, eu poderia escrever isso. Então, tá legal. Então, essa transformação aqui é exatamente isso que está aqui. Alfa mi x2 menos 2 alfa x. Então, nós vemos que se a gente quiser pegar o conjunto de transformações mais geral possível, que deixa a estrutura de cones de luz invariantes, eu vou ter exatamente aqui, isso aqui são as transformações ligadas aos chamados boostes conformes. Então a gente tem um grupo de 15 parâmetros, que é o nosso grupo conforme, o SO24. E isso tem a ver com supergravidade, com supersimetria. Nada, isso é uma propriedade do espaço de Minkowski. Então, o grupo que sai daqui é o grupo conforme, né, o SO24, que é o grupo conforme das 4 dimensões e que é localmente isomórfico ao grupo SU22. Então, esse aqui é o grupo de recobrimento universal, faz o papel, como eu tenho SO3 e SU2, isso aqui é o grupo que faz, é o grupo simplesmente conexo, que faz a cobertura do grupo SO2. Então, isso aqui é o nosso grupo conforme. Então, nós simplesmente estudamos a estrutura do nosso grupo conforme. Chegamos a chegar a essa conclusão, né, impondo apenas uma condição muito simples: procurar o conjunto de transformações mais geral possível, que deixe invariante a estrutura de cone de luz, que leve cone de luz e cone de luz. Perfeito. Bom, isso por um lado. Se agora, que relação, quer dizer, eu estou querendo mostrar um outro modo de... Tem alguma... Minha pergunta é em termos de causalidade da luz. Isso. Certo? Você está querendo a causalidade... Eu quero preservar a causalidade. Quer dizer, eu quero fazer o conjunto de transformações mais geral que me dá um absoluto. Qual é o absoluto que eu tenho no espaço uniforme? O absoluto é a velocidade da luz. Mas qual é o absoluto? É a estrutura de cone de luz. Eu vou fazer qualquer transformação, você pode mexer com o vetor, você pode ampliar o vetor pela dilatação, mas o que você não pode é mexer na estrutura de cone de luz. Você faz qualquer transformação, mas você deixa os cones de luz invariantes. Por que os cones de luz são importantes? Porque eles que vão definir a estrutura causal, o que é time-like, o que é space-like, o que é vetor nulo, o que é light-like. Então, você com isso não perde a noção daquilo que é maior, mais rápido, menos rápido ou igual à velocidade da luz. Então, você mantém a estrutura de causalidade. Você diria que a causalidade não está no S2
sem invariante. Não desce. 2 é 0. Quer dizer, exatamente. O DS2 sem invariante é uma coisa, mas o absoluto que você tem, para você poder dizer o que é causar, o que se propaga com velocidade maior ou menor da luz, você tem o parâmetro que você tem de medição para você é o cone de luz. Você tem que saber se algo está dentro ou fora do cone de luz, ou em cima do cone de luz. É isso que é o absoluto para você. Então, você faz qualquer tipo de transformação, mas você não muda o cone de luz. Então, você não muda o teu aferimento daquilo que é causal ou não causal. Vamos dizer, se tivesse comparativamente os planos x, y, z. Isso. Quer dizer, você está no plano x, y. Você faz uma transformação que se constitui no x, y. Isso. Você tem certeza que você continua no x, y, que o plano x, y, z estão definindo. Vamos dizer, você faz uma transformação, você muda as mercadorias, mas você não muda a balança. Você tem certeza que a balança é sempre a mesma. Mas o que queria ouvir é a tua reflexão sobre a causalidade da luz. Né? Sei. Quer dizer, por que a causalidade da luz não se satisfaz só com invariância? O DS2 sem invariante, né? É porque você pode ter... imagina que você pega um vetor, se você tiver um vetor time-like, o vetor é time-like, ele não precisa ser invariante para ele ser time-like. Se você dilatar um vetor, ele vai aumentar de valor ou vai diminuir de valor. Mas ele não vai deixar de ter o quadrado dele positivo, se ele for time-like. Se você pegar um vetor, VMI é positivo. Se você multiplicar VMI por lambda, você vai dilatar o vetor. Lambda 2, VMI continua positivo. Então você pode aumentar o valor do vetor, dilatar o vetor ou contrair o vetor sem ele sair do cone de luz. Então você pode mexer no vetor sem tirar ele da região de causalidade. Ele não vai virar space-like, por exemplo. Então, ser invariante é muito pouco. O que você quer é que o objeto continue com a sua, vamos dizer assim, com a sua relativa causalidade. Ou ele está dentro do cone de luz, ou está fora. Ele pode aumentar ou diminuir, mas ele continua dentro do cone de luz. Eu acho que é isso que está em jogo. Então, essa é a estrutura do grupo. Quer dizer, isso é um grupo conforme. A questão que a gente está querendo relacionar é que o esforço que a gente está fazendo, né, e todo esse esforço é um pouco motivado pela situação atual do LHC, a supersimetria morreu, não morreu, acaba a supersimetria, a gente está querendo mostrar que a supersimetria está mais dentro do espaço-tempo do que dentro da LHC através da forma de parceiros. Como a gente tem motivado, né, e a gente vai ao longo do curso, quando a gente falar lá na frente do Rio de Janeiro, supersimetria, a gente vai motivar mais. Claro, a existência de parceiro na região do LHC, na região do TEV, é apenas uma das possíveis, um modelo específico de quebra de supersimetria. A gente pode quebrar a supersimetria de diferentes maneiras, mediação de gauge, mediação de gravitação, mediação de anomalia, tem vários mecanismos para quebrar a supersimetria e aproximar ela da região de corte da teoria eletrofrágil, aproximar a supersimetria da escala eletrofrágil. Mas isso são construções que vão depender de mecanismos. A estrutura de simetria é muito mais profunda, né? Porque a gente, em física, às vezes a gente mistura simetria com representação com mecanismo. Simetria é algo mais forte que a gente tem. Um modo de verificar a simetria é através da representação. Mas a representação já é uma particularização. Eu geralmente trabalho com representações lineares, mas eu posso ter representações não lineares. E o mecanismo é uma outra coisa. O mecanismo é uma forma que eu encontro de implementar uma simetria. Então, a simetria é muito mais ampla do que o mecanismo. Eu posso encontrar diferentes maneiras de implementar uma simetria, mas a simetria é sempre ela. Então, o que eu estou querendo chamar a atenção é que a supersimetria, ela tem uma essência, ela é a supersimetria. Ela não é uma teoria. Ela não tem uma escala associada a ela, ela não tem uma constante fundamental, como a interação eletromagnética tem o alfa, tem o E, tem o C. A interação gravitacional tem o G, a constante de Newton. A interação fraca tem a constante de Fermi. A QCD tem a constante de interação forte. A supersimetria não tem uma constante. Qual é a constante supersimétrica da natureza? A supersimetria é uma simetria. Então, ela tem um status diferente, ela é uma simetria que eu posso manipular. Justamente por ela não ter uma constante, eu consigo jogar ela lá para cima, cá para baixo, eu tenho que ver aonde eu quero colocar. E às vezes a gente está colocando ela no lugar errado. Esse é o discurso que eu estou tentando fazer. E aí a gente está tentando ver, não, ela está no espaço-tempo.
a gente já viu na aula passada, nas duas aulas anteriores, que ela está codificada na representação meio 1 mais 1 meio do grupo de Lorentz, que é a representação dos três meios. A representação de raiz de Schwinger, ela detém a supersimetria escondida ali dentro. E agora a gente vai começar a fazer uma relação que, se eu quero preservar a estrutura de cones de luz do espaço-tempo, eu tenho que resolver essa equação, eu ganho entrada, porque a gente já sabe, é o grupo conforme. Mas agora eu vou tentar ver que existe uma relação, eu posso reobter a estrutura do grupo conforme a partir, eu posso expressar todos esses objetos, semi, ômega mini, lambda e alfa mi, em função dos pilores. Então existem objetos mais fundamentais do espaço-tempo, que são os pilores de Majorana, em termos dos quais eu posso chegar ao grupo conforme. Então essa que eu quero levantar, quer dizer, o que a gente quer colocar agora é que podemos, né, rederivar, e obter isso. Nem sei, mas eu acho que ele nunca teve, né? Acho que nunca teve, né? É culpa da reforma, não é culpa do português. Podemos reobter, né, o grupo conforme. Através transformações locais supersimetria. Onde parâmetro espinorial de novo, supersimetria gerada por parâmetros espinoriais de Majorana. Então, parâmetro espinorial de Majorana. Satisfaz. A gente viu que o nosso sini satisfazer aquela condição. Dmi, sini, mais dmi, sini, menos um meio de eto, mini, d, si, igual a zero. Então vamos ver agora, se a gente pegar um parâmetro de natureza fermiônica, um parâmetro de natureza espinorial, como é que satisfaz essa condição? Xi é maior, epsilon é maior. Gama mi, dmi. Mais gama mi, menos um meio de eta mi, gama d, epsilon igual a zero. Então suponhamos que nós tenhamos um espinor de Majorana que satisfaça a essa condição. Esse espinor então, é um espinor local. E vamos dizer que. Então, eu estou ligado com a aula anterior. Eu estou dizendo que quando eu faço aquela transformação, vamos supor que aquela transformação, que é a transformação de supersimetria local, que eu uso para matar o parâmetro de meio do grupo do campo de raiz do espinho. Vamos supor que aquele parâmetro local ele não seja tão solto assim. Suponhamos que eu considere parâmetros locais que satisfaçam a essa equação. Esse tipo de equação. Como isso aqui é um parâmetro espinorial, Majorana, que satisfaz essa condição. Por que essa condição é importante?
eu vou querer mostrar que a partir daqui nós vamos poder enxergar algo que reproduz aquilo lá. Então aqui tem umas manipulações que eu anotei, porque são manipulações muito simples. Deixa eu apagar isso aqui. Então, eu quero, primeiro, quer dizer, eu não vou nem fazer, porque esse aqui é um exercíciozinho, né? Que é o seguinte: se nós definirmos esse objeto aqui, vai ficar claro o seguinte: se nós pegarmos esse objeto aqui, CI definido desse modo, 2i, na verdade não é tão importante, mas seria algo desse tipo. Se eu pegar ε1, suponhamos que eu pegue dois espidores genéricos, ε1 e ε2, que satisfazem separadamente essa equação. ε1 satisfaz a Majorana, satisfaz a equação. ε2 é Majorana, satisfaz essa equação. Então a gente sabe, se ε1 e ε2 são Majorana, nós já sabemos que se eu trocar esse objeto aqui, se eu tirar o conjugado complexo desse objeto aqui, isso aqui é ε2 barrado, gama mi ε1. Mas a gente sabe que se esses dois espidores são Majorana, essa combinação aqui é antissimétrica. Então isso aqui é menos ε1 barrado, gama mi ε2. Portanto, o conjugado complexo desse cara é menos e. Por isso que eu coloco i, para que esse parâmetro aqui seja real. Para que esse vetor seja real. Então esse i aqui corrige. Então esse objeto aqui é real. Esse 2 aqui não é importante. Esse 2 só está aqui porque na aula passada, quando a gente derivava a álgebra, lembra? A gente pegava uma transformação de supersimetria com outra transformação de supersimetria, dava um 2 do lado direito. E a gente incorporava esse 2 no xi, só por isso. Mas esse 2 não é importante. Bom, conclusão. Se pode mostrar, né, é que se ε1 e ε2 satisfazem aquela equação, então esse xi aqui satisfaz a essa equação. Dmi, xi, mais dmi, xi, menos 1 meio de eta mi, dxi, igual a zero. Então, nós vamos explorar isso um pouco mais. Isso aqui é uma coisa importante. A gente está mostrando, então, que se eu considerar transformações tipo supersimetria locais, eu consigo, se a gente considerar transformações tipo supersimetria locais, a gente consegue construir a partir dos espidores básicos, geradores, né, parâmetros de geração da supersimetria local. Esses espidores são poucos dependentes de x, é claro. Eu ganho a equação, eu consigo montar o xi que satisfaz a essa equação. Agora, eu não mostrei ainda que quando eu explico o xi, então nós vemos que um xi que satisfaz a essa equação, ele tem um CI de translação, um ômega mi de Lorenz, um lambda x de dilatação e conforme. Então, eu queria mostrar agora como que a gente pode relacionar aqueles parâmetros que geram translação, rotação, dilatação com esses espidores aqui. Então, essa que vai ser agora o exercício que a gente vai fazer. Agora, isso é importante porque isso está me mostrando que eu tenho algo mais básico ainda do que o próprio grupo conforme, do que a própria simetria conforme. Eu consigo ler, a simetria conforme ela não é a coisa mais fundamental, existe algo mais fundamental que eu consigo reconstruir essa simetria conforme a partir de espidores do espaço. É isso que a gente está querendo colocar. Então, por trás do grupo conforme, eu já tenho algo que é uma simetria local. Então, quando a gente fala simetria conforme é importante, porque é uma simetria das altas energias. A gente espera que altíssimas energias, as massas sejam todas desprezíveis. Então, as teorias físicas, elas tendem a ser conformes, a se tornar conformalmente invariantes na região das altas energias. Então, a simetria conforme é uma simetria importante do espaço de Minkowski, ela mantém a estrutura de cone de luz. Mas aí a gente começa a mostrar que por trás dessa simetria eu tenho um apoio espinorial. E esse apoio espinorial é exatamente vindo, né, daquilo que a gente estudou, que é uma simetria, um parâmetro espinorial, que é a simetria de supergravidade. Então existe assim, intrinsecamente no espaço, já existe uma relação entre supersimetria e simetria conforme. E a gente vai ver que isso
tem conceito. Quando a gente fala dessa correspondência DS, CFT, né, que a gente, Maldacena redescobriu, né, fez essa conjectura gate gravity, através do ADS-5, quer dizer, na verdade, o que está por trás de tudo isso? É uma estrutura supersimétrica, porque isso vem da teoria de cordas, que tem uma simetria embutida. Quando você compactifica isso, um ADS-5 vezes um S5, esse ADS-5, os espaços diante do ciclo, eles já são solução das supergravidades. A solução natural da supergravidade não é um espaço de mini-cordas, é sempre um espaço diante do ciclo. Então, o fato dessa estrutura diante do ciclo está aparecendo, né, e ela está aparecendo já aqui, porque aí, como eu não falei agora, né, na aula passada, na aula anterior, o grupo que a gente falou, o grupo conforme, que é o SO24, ele é conforme o espaço de mini-cordas, mas esse grupo aqui é o grupo naturalmente associado às isometrias do espaço diante do ciclo, dimensional. Então, isso que é conforme aqui em 4 dimensões é, na verdade, a isometria de um ADS-5. E esse ADS-5 é a solução de uma teoria de supergravidade. Então, isso mostra que tem uma supersimetria local muito embutida no espaço. Mas vamos em frente. Vamos fazer agora umas manipulações com essa equação aqui, para a gente poder tirar a estrutura mais geral de um espidor Epsilon que satisfaça essa equação. Então, se eu tiver um espidor de maioria que satisfaz a essa equação, qual é a forma mais geral dele? Então, vamos lá. Então, a primeira manipulação que a gente pode fazer, ó, aqui que são vários passos, né? Então, dessa equação aqui, vamos saturar essa equação com um gama mi. Então, só aplicar um gama mi a essa equação aqui, vai dar gama mi dá 4. Aí aqui eu vou produzir gama mi de mi. Aqui eu vou produzir um gama mi e vai dar a mesma coisa. Então, esse termo aqui vai se juntar, quando contrair com o gama mi, esse termo vai se juntar, vai produzir aqui eu vou produzir um quarto, né? Aqui eu vou produzir um quarto, isso. Aqui eu vou ter gama mi, gama escalar d. Aqui eu vou ter menos um meio de gama mi, gama escalar d, então fica 1 menos 1 meio da meio. Então aqui eu produzo 4 dmi epsilon, isso, menos 1 meio igual a 1 meio, né, de dmi, isso, né? Gama mi dá 4. Então a gente ganha essa equação aqui. Dmi epsilon não satisfaz essa equação. Meu espidor é só para a gente começar a vincular melhor esse espidor. Então ele satisfaz essa equação. Isso aqui é um quarto, é um oitavo, né? Aqui tem gama mi, né? Gama mi dá 4. Isso. E aqui eu tenho esse termo menos 1 meio dele, que dá exatamente da meio. Então fica 4 igual a menos meio, 4 igual a meio, mais meio, esse meio vai para lá, menos meio, então fica menos 1 oitavo. Então eu tenho menos 1 oitavo. Isso mesmo? Gama mi, gama escalar d. Então a primeira manipulação bobinha que a gente faz. Agora aqui, a essa equação aqui, suponhamos que a essa equação aqui eu sature o dmi. Se eu aplicar um dmi a ambos os lados dessa equação aqui, a gente vai produzir um gama escalar d ao quadrado. Gama escalar d é D'Alembertiano. Do lado esquerdo eu produzo um D'Alembertiano com fatores distintos. Então, no fundo, quando eu aplicar um dmi a esse lado e um dmi a esse lado, isso me diz que o D'Alembertiano de epsilon tem que ser 0. Então, esse espinor epsilon alfa, ele é uma função espinorial harmônica, que satisfaz essa equação. Certo? Então, vamos basear nisso. Agora,
Se estiver de novo, lado direito é zero? Então, é o seguinte, porque aqui eu produzo D'Alembertiano de Epsilon. E aqui eu produzo D'Alembertiano de Epsilon também com um fator diferente. Então, fica tudo D'Alembertiano de Epsilon. Do lado esquerdo fica D'Alembertiano de Epsilon. Do lado direito fica menos um oitavo D'Alembertiano de Epsilon. O D'Alembertiano de Epsilon fica sendo certo. Então, já é uma consequência. Então, eu sei que D'Alembertiano de Epsilon é zero. Depois, nós temos uma outra condição que eu vi aqui. A gente faz o seguinte. A gente pega essa mesma equação de novo aqui. E dmi epsilon tá. E aplica a essa equação essa condição. Vamos agora, em vez de fazer isso aqui, então a gente já chegou a uma conclusão aqui. Aplicando, deixa eu botar só aqui para a gente não se perder. Então, a gente aplicou gama mi naquela equação, a gente chegou a essa. Aí agora, se nessa equação aqui, né, eu aplicar, então o que eu fiz agora foi dmi nessa equação. Aí dmi nessa equação aqui, me deu o D'Alembertiano de epsilon é zero. Agora eu vou fazer a mesma coisa. Nessa mesma equação, eu vou aplicar esse objeto aqui, gama i dmi. Não gama. Vou aplicar esse objeto aqui nessa mesma equação. Vai ficar gama i dmi epsilon. E aqui eu vou aplicar gama i dmi epsilon. Aí, quando eu aplicar, então vai ficar gama i dmi. Do lado esquerdo, quando eu aplicar isso aqui do lado esquerdo, vai ficar gama i dmi gama kappa v kappa f. Estou só vendo aqui do lado direito. Quando eu aplicar esse operador aqui, do lado direito, só para que aqui vai ter uma coisa simples. Então eu posso jogar esses dois gamas, né, para cá. Eu posso trazer. Então você vai me dar. Isso aqui é igual a gama. Deixa eu botar aqui. Eu botei gama ni dmi. Isso, gama. Tem 3 gamas aqui. Então eu tenho gama ni, gama kappa, dmi, dk. Isso que eu fiz aqui, né? Peraí. Eu peguei gama ni dmi, isso. Ah, não tá legal. Então isso aqui. Então eu vou ficar desse lado aqui, vou ficar. Aí eu ganho isso. Aí aqui eu tenho esse objeto aqui, é simétrico em I, né? Então eu posso, tá? Então esse termo aqui a gente faz de sempre. Eu, por exemplo, anticomuto esses dois caras aqui, para poder produzir o 2 em I, e aí aqui vai me dar a parte de métrica, que vai se. Que vai me dar uma questão, que esse aqui é simétrico em I. Então eu vou botar o gama ni e gama kappa aqui. Tá? Vou usar a simetria e vou trazer o gama ni e gama kappa para cá. E aí o uso que isso aqui é simétrico vai pegar justamente a álgebra de equilíbrio entre gama ni e gama kappa. Então essa equação aqui, fazendo essas manipulações, ela vai me dar uma outra condição em cima do espinor. Que é o espinor satisfaz a essa condição aqui. Dmi, gama ni, dmi, epsilon igual a zero. Vamos botar assim, gama ni satisfaz a essa condição. Gama ni, dmi, epsilon igual a zero. Essa condição também sai fazendo aquela operação lá. Agora o que eu faço aqui? Deixa eu ver o que eu botei aqui direitinho. Então agora dessa equação aqui, quando eu aplicar essa equação aqui, eu ganhar essa condição aqui, gama ni dmi epsilon, eu vou usar essa condição aqui. Então eu fiz isso aqui, eu peguei o dmi, direitinho. Então, cheguei à conclusão aqui. Dmi, gama ni, dmi igual a zero. Tá certo. Aí eu agora eu boto um dmi ali, tá certo. Então, só aplicar agora o dmi nessa equação. Dmi nessa equação e usar esses dois gamas aqui. Aqui dmi. E aqui eu tenho 2 gamas. Esses 2 gamas é o que é? Como eu vou colocar um dmi aqui e aqui eu vou colocar, eu vou ter um dk. Então, essa equação aqui,
eu vou usar o seguinte, eu vou ficar com a seguinte equação. dmi epsilon igual a menos 1/8 de dmi, lá, vou aplicar isso aqui, gama mi, gama kappa, d kappa, epsilon, z, isso, eu posso botar gama kappa, d kappa, isso. Como esse objeto aqui é simétrico, em kappa, e esse objeto aqui tem parte simétrica e área simétrica, a parte antissimétrica não vai contribuir, só vai contribuir a parte simétrica em kappa, que vai me dar a média. Então, isso aqui vai me dar um D'Alembertiano, mas D'Alembertiano de epsilon é zero. Então, naturalmente, eu ganho essa equação aqui. dmi de epsilon igual a zero. Então, essa equação aqui é importante. E, finalmente, a gente consegue mostrar que epsilon, duas derivadas, tá certo? Então, está claro o argumento aqui, né? Eu apliquei o dmi aqui e apliquei o dmi aqui. Aí, como aqui eu produzo gama mi, gama kappa, e é isso aí, a parte antissimétrica dele, com a dmi de kappa dá zero, só sobra a parte simétrica que produz um D'Alembertiano de epsilon. Mas o D'Alembertiano de epsilon a gente já mostrou que é zero. Então, um dmi igual a zero. Tá? E aqui, naturalmente, quando eu quebrar uma parte simétrica, que é o Gemini, que é a métrica de Minkowski, beta mini, mais a parte antissimétrica, que é o tensor de spin, a parte antissimétrica é zero. Ah, não, peraí, aqui é mi kappa, né? Perdão, estou fazendo aqui, é mi kappa. Deixa eu ver aqui, eu tenho aqui mi kappa. Não, peraí. Eu tenho outro argumento aqui, eu tenho que usar aquela equação. Então, eu já estou usando aquele fato lá de que gama mi de kappa é zero. Eu estou usando aquilo lá também, ó, gama mi, tem o gama contraído com esse, e esse cara e uma derivada, né? Então, é isso. Então, eu tenho que usar aquele fato de lá. Então, usando essa equação, usando essa equação e esse cara, não é isso que eu faço, usando aquela equação e a equação de cima, é que a gente chega à conclusão que isso aqui é zero. Então, se epsilon tem duas derivadas sucessivas iguais a zero, então esse epsilon aqui, no máximo, é uma função linear de x'. Então, o parâmetro espinorial que satisfaz aquela equação toda, ele vai poder ser quebrado desse modo. Vamos dizer assim, o epsilon, ele vai ter uma parte que eu vou chamar de epsilon 1, epsilon 0, que é a parte independente, vou chamar assim, eu resolvi chamar de epsilon 0 e epsilon 1. Tá aqui, epsilon 0 mais epsilon 1. E essa parte aqui, ela tem que ser linear em x. Então, a expressão geral, eu tenho que ter alguma coisa aqui em x', né? Que ela, máximo que ela pode ser linear em x. E isso aqui é um espinor. Então, para eu ter esse x', eu tenho que pegar uma coisa que eu faço isso aqui. Eu pego uma combinação desse tipo e aqui um espinor constante. Então, se eu tiver esse objeto aqui, ele é linear em x e ele satisfaz a essa equação aqui usando aquelas condições. Então, epsilon 0 e epsilon 1 são dois espinores constantes em termos dos quais eu posso escrever a expressão geral do meu espinor epsilon que satisfaz aquelas equações. Então, eu já estou começando a me aproximar de uma coisa interessante. Eu já consigo mostrar que eu tenho dois espinores constantes dentro do epsilon. Claro, mas o epsilon depende de x, mas o epsilon só depende de x linearmente. Então, agora a coisa fica assim. Se eu pegar esse, vamos retornar agora a esse objeto. Nós tínhamos mostrado que esse objeto aqui, se epsilon 1 e epsilon 2 satisfazem aquela equação, nós tínhamos mostrado que se mi é um vetor que gera as transformações conformes. E, como epsilon 1 e epsilon 2 satisfazem aquela equação, então eu posso escrever que epsilon 1 vai ser epsilon 1 0 mais gama mi x mi epsilon 2 0. Epsilon 1, aquela estrutura aqui. E o epsilon 2, meu espinor epsilon 2, que satisfaz também essa equação, ele vai ser um epsilon 2 independente de x, mais a parte
linear em x, eu estou dizendo que tem epsilon 2. Então eu tenho 4 espinores, epsilon 1, 0, epsilon 1, 1, epsilon 2, 0 e epsilon 2, 1. Eu tenho esses 4 espinores constantes, em termos dos quais eu escrevo epsilon 1 e epsilon 2. E aí eu coloco agora a expressão ali. E aí eu já vou dar o resultado. Colocando aquilo ali nessa expressão, a gente chega à conclusão que o nosso semi, que eu escrevo então desse modo, semi, deixa eu colocar aqui, mais ômega mi x min, mais lambda x min, mais alfa mi x2, 2 alfa x min. Então a gente consegue mostrar que o semi ele fica sendo dado por 2i epsilon 1 0 barrado gama mi epsilon 2 0. Então olha só, aquilo a gente redescobre a álgebra de supersimetria. Os geradores das translações são gerados, né, por aqueles parâmetros espinoriais. Então, a gente chega a uma conclusão sobre quem é o ômega mini em termos desses espinores. O ômega mini ele fica I epsilon 1 0 barrado gama mi menos gama mi, que é 2 vezes. Então, vai ficar ômega mi, vai ficar aqui sigma mi, que é o comutador. Esse sigma mi é 1 meio de gama mi menos gama mi. E aqui vai ficar menos 2i epsilon 2, 1. E aqui vai produzir menos 2i epsilon 2, 0 barrado. Também de novo o comutador sigma gama mi e o epsilon 1. Então a gente mostra também que o parâmetro das translações, das rotações, são os parâmetros do grupo de Lorentz, que são constantes aqui. Então, essas constantes, eu chego à conclusão disso. Tiro também o parâmetro gerador das dilatações, que é 2i. Então, eu já estou colocando, como eu já coloquei, então, desculpa, eu estou colocando aquilo ali. Então, aqui tem um 4i, perdão. Eu estou incorporando, aqui nas notas eu incorporei, depois eu vou incorporar. Não, certo? Depois aqui eu tenho 2i, epsilon 1. 0 barrado epsilon 2, 1 menos epsilon 2, 0 barrado epsilon 1. Então aqui estão as translações. Também escrevo a função dos espinores. E aí agora, finalmente, eu posso escrever aqui o nosso alfa mi. Olha, vê se aqui dá para copiar. Dá para fazer a máquina? Dá? Alfa mi, dá o 2i epsilon 1 barrado gama mi epsilon 2, 2 epsilon 2, 1. Então, o que a gente mostra é que se eu tenho um parâmetro espinorial local satisfaz aquela equação tipo Killing no setor espinorial, eu consigo reobter todo o grupo conforme, aquele que se satisfaz as equações do grupo conforme, e eu consigo expressar todos os 15 parâmetros do grupo conforme em termos dos parâmetros espinoriais locais. Então, isso começa a mostrar para nós que, por trás, quer dizer, eu posso chegar, quer dizer, eu posso, a partir de uma o que a gente chama de uma supersimetria local,
com o parâmetro epsilon satisfazendo essa condição, eu posso chegar, então, a um grupo conforme. Então, a gente imagina que, por trás da estrutura conforme do espaço-tempo, possa ter uma supersimetria subjacente. Né? Ela deve estar lá e a gente consegue ver que o grupo conforme ele não é a coisa mais fundamental. Vamos colocar desse modo assim. Pequena dúvida, Léo. Você propôs que o CNI fosse aquela expressão envolvendo o epsilon barra e o epsilon 2. Isso. E mostrou... Quer dizer, então só o seguinte, lá a gente mostra que aquele CNI, ele depende de x, certo? E ele satisfaz, quer dizer, depende dos parâmetros epsilon e epsilon 2, que em princípio dependem de x, mas aquele CNI satisfaz a equação conforme. Agora, o que nós estamos mostrando agora é que, na verdade, tem uma coisa mais interessante, que quando o meu CNI, quer dizer, qualquer CNI que satisfaça aquela condição tem que ter aquela estrutura. E aí o que a gente mostra é que todos aqueles coeficientes, todos aqueles parâmetros que são geradores, que são parâmetros constantes, o CNI é constante, a transformação depende de x, mas os parâmetros são constantes. Então, aqueles parâmetros constantes, eles podem ser escritos em função das partes constantes nas quais o meu exterior se decompõe. Mas você então mostrou que é possível decompor, isso, não sei se é o vamos decompor, né? O CNI em isso em bilineares termiônicos. Mas a questão que tu colocar, não sei se isso é sim. pertinente, seria a única, quer dizer, é obrigatório que se inicie bem. Você provou que a ida é possível, portanto, se a volta também se demonstra. Certo. Quer dizer, para que o CNI tenha aquela estrutura, é obrigatório que ele seja um epsilon? Não, eu diria que não. Eu diria que não. Eu acho que isso aí é apenas, vamos dizer assim, é uma motivação para você ver que você pode gerar tudo aquilo que é, vamos dizer assim, grupo conforme, que é puramente bosônico, você pode gerá-lo a partir de objetos mais fundamentais que são os espinores. Quer dizer, então, esses espinores que estão associados a que saem de uma supersimetria local, são espinores de Majorana, mas desde que você imponha a eles uma condição, uma equação, você consegue gerar os parâmetros do grupo conforme. Acho que essa é a questão que tem. Claro, encarar dessa maneira. Pode. Não é obrigado. Não é obrigado. É uma coisa que sai naturalmente. Não, você pode fazer todo o discurso da supersimetria independentemente da representação de Harita Schrödinger do grupo de Lorentz. Você pode introduzir a supersimetria global e chegar lá depois. Mas o que a gente está tentando fazer é justamente mostrar que o mais natural é tentar observar que o próprio espaço-tempo está dando indicações de que tem uma estrutura de supersimétrica. Apesar de ser bosônico, o espaço-tempo é bosônico, ele revela que tem. É um pouco por causa disso que o Salam introduziu o conceito de superespaço. Porque a ideia do superespaço, já que, inclusive essas anotações que eu tenho aqui foi de curso que eu fiz da Trieste na minha época, né, quando eu comecei a estudar supersimetria, lá no curso de ilustração de algumas aulas. O que está por trás, você sabe que por trás da estrutura conforme do espaço-tempo, que é puramente bosônico, você tem um setor espinorial. Então, quando o Salam propôs aos traçodígios formularem a supersimetria no superespaço, a ideia era, então será que o espaço-tempo ele não pode ter coordenadas espinoriais? Então, já que a estrutura toda de simetria dele, a estrutura de cones de luz, ela é apoiada por um espinor, por uma classe de espinores, será que eu não poderia, então, já introduzir no espaço-tempo um conjunto de coordenadas espinoriais? Foi aí que Salam entendeu que talvez pudesse ajuntar as coordenadas do espaço, agregar as coordenadas do espaço do Minkowski as coordenadas grasmanianas espinoriais, não é? Então, foi um pouco essa motivação. Então, aí você começa a perceber que se o espaço-tempo, a estrutura de cone de luz do espaço-tempo pode ser expressa em termos de uma estrutura espinorial,
Pode ser que o próprio espaço-tempo tenha coordenadas gradualmente, ou coordenadas fermiônicas que não aparecem para nós, mas que são parte do espaço-tempo, não são coordenadas observáveis do espaço-tempo. Então a ideia do superespaço, ele não é só um superespaço meramente artifício. Não é um artifício para eu poder fazer os cálculos da supersimetria. Ele é um espaço-tempo legítimo. Não significa que você precise medir tudo aquilo que é o espaço-tempo. Segundo certas pessoas dizem que física é só o que você mede, né? Não necessariamente. Física não é só o que eu meço, física não é só o que eu vejo. Né? Física pode ter um sentido muito mais abstrato também. Ninguém até agora viu o quarto, mas nem por isso a gente deixa de acreditar que o quarto existe. Né? Então eu acho que o espaço-tempo é uma coisa delicada, né? Eu nunca entendi isso, assim, sabe? O quê? Do superespaço ou do quartos? Hein? Dos quartos ou do superespaço? Não, do superespaço, de você botar coordenadas glasmanianas. É uma coisa que, digamos, é uma coisa que a gente fazer, cada um também tem seu cheiro, né? Claro. São viagens, né? São viagens, porque depois que você começa a viagem, é difícil voltar. Mas você agarra naquilo, né? E daí... Não, mas eu acho que vamos pensar o seguinte, porque a gente imagina, tem ferro e tem bóson no espaço-tempo. Tem ferro e tem bóson. Quer dizer, a relatividade, ela deixa claro para a gente que quando a gente estuda o grupo de bóson, tem representações com spin inteiros e sem inteiro. E aí a gente sabe lá pela conexão, problema da conexão estatística, que o setor bosônico tem uma estatística diferente do setor fermiônico. O setor fermiônico é vamos colocar assim, falou? E a gente sabe também, por outro lado, pelos estudos do grupo de Lorentz, que o objeto mais fundamental do espaço-tempo é o objeto espinoro. O espinoro é a estrutura mais fundamental. A partir dos espinores, eu componho espinores para gerar escalares, para gerar vetores, para gerar tensores. Então, os espinores, eles são os objetos a partir dos quais eu expresso qualquer tensor do meu espaço-tempo. Então, o espinor tem toda essa preponderância dentro da estrutura de representação do grupo de Lorentz. Mas quando você vai olhar para o espaço-tempo, você só vê coordenada bosônica. Então, a pergunta é, será que eu percebo, vamos dizer assim, essa separação que eu faço entre ferro e bóson, ela também já não é fruto de eu imaginar que o meu espaço-tempo é só bosônico, ele só tem coordenadas bosônicas? Será que se eu introduzir coordenadas fermiônicas no espaço-tempo, se houver um conjunto de coordenadas fermiônicas no espaço-tempo, essa separação bóson-ferro, ela fica muito menos, menos compartimentada, você elimina um pouco essa dicotomia fermo-bóson. Então eu acho que se fermos e bósons existem no espaço-tempo, e fermos são tão importantes para a gente compor os bósons, por que é que as coordenadas só são bosônicas? Por que eu não poderia ter coordenadas fermiônicas? E eu acho que, deixa eu voltar para terminar o raciocínio só para a gente poder discutir, e aí eu acho que essa argumentação que mostra que por trás da estrutura de cônio de luz você também tem objetos fermiônicos, se a estrutura de luz é tão importante para definir o espaço de Minkowski, toda a física da relatividade especial e geral, ela está muito atrelada a essa causalidade ditada pelos cônios de luz, e tem uma estrutura fermiônica ali por trás, uma estrutura de espinores. Então, será que os espinores não têm um papel mais preponderante do que a gente imagina? Então, será que eu não poderia pensar que o meu espaço-tempo é mais amplo, mas eu simplesmente vivo numa parte dele? Vamos dizer, é viagem, mas é uma colocação sensata. A comparação que eu faria é quando o pessoal descobriu números imaginários. Certo. Então deve ter tido um choque na época, para os números imaginários, mas o número imaginário avolumou, ele aumentou o espaço de entender as variáveis. Mas aí chegou na hora final, a interpretação física não vinha do número imaginário. Tinha um X2 lá, né? Que daí aquilo ali que dava interpretação física, e daí o número imaginário corre, vamos dizer, para trabalhar, para estudar com engenharia elétrica, é cheio de número imaginário, mas na interpretação final, vamos dizer, você tem um número. Então, o número lá, 8, pode ser feito por imaginários reais, mas no fundo vai ter o número 8. Aqui já, eu tenho medo que aqui é a fisicidade das coisas, entendeu?
De repente você começa, tudo bem, daí você começa a botar o espinor já dentro do DS2 para participar daquela invariância. Mas você pensa bem, Brian. Mas eu digo, se você pudesse me comparar com o número imaginário, o meu raciocínio é mais assim, não estou nenhum raciocínio alto. Não, estou entendendo. Vocês até que ponto realmente isso não é simplesmente uma estrutura de passagem, uma coisa que eu faço para resolver um problema, mas depois eu esqueço isso. Eu vou lá, resolvo o problema, depois eu abandono isso. Quer dizer, é simplesmente uma estrutura auxiliar. Você aumentou a estrutura de entendimento, tudo bem. Isso foi o que eu entendo que aconteceu com os números imaginários. Mas depois eles respeitaram o original. Entende assim? Pensa bem uma coisa, vamos pensar em mecânica, vamos pensar em teoria, em partículas e mecânica. Por exemplo, pensa no campo escalar, pensa no campo vetorial. Então, uma coisa bem concreta que você sempre gosta de usar, luz. Pensa no campo de Maxwell. Então, o campo de Maxwell, está lá, você tem uma mim, potencial. A partir do potencial você gera os campos. Então, segundo as máquinas, que a gente mede aí, a gente aceita, vamos dizer que a gente conviva com isso aí. A gente mede aí. Tá lá. Agora, eu falo do elétron. Eu meço o elétron. Então, eu falo da luz, eu meço a luz, eu faço experiência com a luz e eu convivo muito bem com o campo elétrico que eu meço e o campo magnético que eu meço. Eu não meço o potencial, mas eu meço o campo. Vamos esquecer, tudo bem. Esquece que na física clássica a gente dá pouca atenção ao potencial, o potencial tem efeito raro bom, na mecânica quântica ele influencia. Tá, mas vamos esquecer isso. Não sei que eu estou me atendo aqui, uma coisa mais física 3 possível, física de discipulado. Eu meço a ideia e meço a luz. Mas eu meço o elétron. Quem descreve o elétron? Da mesma forma que o AMI descreve o fóton, quem descreve o elétron é um campo fermiônico, é um campo espinorial, um campo de Dirac. Você, mesmo que você não meça A, você mede EIB. Você mede EIB. Vamos dizer que você faz um experimento de mecânica quântica, você tem acesso ao ar através do efeito Aharonov. Então, de uma certa maneira, em mecânica quântica você mede o ar indiretamente pelo shift do espectro de difração. Beleza. Agora, o campo precisa não mede de jeito nenhum. Você mede o elétron, mede o pósito, mede tudo, mas você não tem nenhum experimento que você meça campos, que é o campo de difração. Então, esse é um setor que tem uma física muito concreta. As cargas elétricas estão ali, mas você não mede esse campo. Então, eu penso um pouco isso. Você tem coordenadas que você não mede, mas elas estão ali. Então, eu não posso negar o elétron, porque eu não meço o campo. Eu não consigo, não tem o campo já classicamente já é muito maluco. Um campo que anticomuta classicamente, não estou falando nem de relação de anticomutação a tempos iguais, estou falando de um campo clássico, cujas coordenadas anticomutam. Psi1, Psi2, para menos Psi2, Psi1. Então, com o campo clássico, você pode até falar, classicamente eu meço a Mi, ou eu meço o LT, ou eu meço o campo escalar de Klein-Bor, de repente, pegando uma estrutura de parede de domínio, pegando um sólido, eu meço o Φ. Mas ninguém consegue medir o Psi1. E nem por isso eu pego o elétron. Então, eu acho que em física tem certas coisas que você nunca vai poder medir. Nunca vai poder medir mesmo. Mas você não pode negar a existência. Então, a pergunta é, o fato de eu não medir não significa negar a existência. Porque a minha relação é o elétron. Eu não posso abrir mão do que o elétron existe. Eu medi o elétron. Mas qual é a estrutura que eu uso para descrever o elétron? É algo que eu nunca vou conseguir medir. Então, eu acho que a gente tem que, estar atento a esse discurso. Então, quando você coloca o superespaço, que tem muita gente que é muito simples dizer, eu coloco as coordenadas fermiônicas para fazer os cálculos, para fazer o cálculo tensorial da supersimetria, fica tudo muito fácil, resolve, eu tenho um cálculo fechado, um cálculo sistemático, reproduzo tudo. No final, eu abomino, esqueço tudo disso e projeto um componente, estou com esse componente. Então, eu esqueci, tudo que eu fiz aqui foi só escondidinho, foi embaixo da mesa, depois eu revelo só as componentes. Tudo bem, eu não aceito essa postura. Para mim, o superespaço ele é muito mais espaço do que ele não é um espaço auxiliar, ele não é um espaço para fazer cálculo. Ele é um espaço físico. O fato de não medir não significa que, na minha opinião, não significa que seja físico.
porque no supercampo ele trabalha bem com números imaginários. Né? Você aumentou, mas aí cada parte ali tem a sua vida, vou chamar real. Mas é uma decomposição, entendeu? Sim, que abre e deixa mais sintética. Mas é uma decomposição, quer dizer, agora você entra numa outra questão. Você diz, não, isso aí tem um significado que não é de decomposição. Eu sou mais radical nesse ponto, eu não tenho vergonha disso não. Eu acho que o superespaço ele é muito mais físico do que a gente. O fato de eu não medir, na minha opinião, não significa que ele não seja físico. Porque ele me dá, eu meço coisas a partir dele. Então o fato de eu ter o elétron, mas não conseguir medir o campo de Dirac, não deslegitima o campo de Dirac. Eu não consigo medir para ser, eu nunca vou conseguir medir o psi, mas o elétron pensa. Então, o palmeirense. Se o Palmeiras estiver perdendo... Mostra no Brasil que existe um palmeirense que não se envergonha em ser verde. Ei, Leonardo Hospedal. Dá a tua explicação agora. O Palmeiras lá está perdendo no campo botânico. E daí você diz, não. Essa linguagem. Como é que você explicaria na tua tese? Léo é super simétrico. Léo, cara, gosta tanto que para ele, a nada fermiônica ainda é muito concreto. Ele prefere até carga central, né, Léo? Mas explica para gente como é que você. Qualquer pergunta, né? Não, estou dizendo o seguinte, vou dizer, ele fala que, vou dizer, que o superespaço existe. A grandeza fermiônica não é apenas um artefato de cálculo. É uma realidade. Então, por exemplo, bom, tomei um gol. Aí, eu estou perdendo, mas eu tenho um outro lado do. Ou no setor fermiônico, o Palmeiras em algum momento da feira de torcedor aí. Eu também que sou botafoguense, por isso eu gosto do superespaço, porque no setor fermiônico a gente faz qualquer coisa. Né? Então, ô Dória, mas então é isso, eu não estou assim querendo convencer ninguém, nem querendo pregar o mal, mas eu simplesmente acho que a gente começa, a física está evoluindo, cara. O fato de eu não medir não significa que eu não seja física. A física é uma ciência da natureza. O que eu meço da natureza? 4%? O resto é tudo escuro. Energia escura, matéria escura, está tudo aí, a gente mede 4%, então será que a natureza é só 4% daquela época eu só meço 4%? Eu acho que eu acho que o superespaço é uma coisa um pouco. Eu acho que os términos, a gente tem que compreender que mesmo que eles escapem, né, a gente tem esses problemas de observação, a gente não pode negar a existência do elétron, do pósitron, né, e dos quarks, mesmo que eu não veja os quarks. Vamos dizer, o elétron e o pósitron nós vemos e medimos. Então, o fato de eu medir o campo da luz não legitima a luz. O fato de eu não medir o campo do elétron não deslegitima o elétron, não deslegitima o campo de Dirac. Então, eu acho que é interessante a gente assim, realmente adotar esse ponto. Quer dizer, pensar que o superespaço ele não é simplesmente um artifício para fazer cálculo. Ele é um espaço legítimo, só que não tem acesso a essas coisas. Então, eu acho que eu gosto de olhar sobre a simetria, a gente gosta de olhar um pouco por aí, para poder dar uma existência mais concreta. Quer dizer, a supersimetria está por trás da estrutura causal do espaço. Então, eu acho que isso, cara, quando a gente olha, eu estou dizendo que isso aqui é a verdade, mas eu estou dizendo que a gente tem que raciocinar em cima de uma visão como essa, que a supersimetria ela não é só a representação em termos de partículas. Ela tem uma existência muito mais fundamental por trás da estrutura do espaço-tempo. Depois, claro, eu vou fazer representações, como qualquer simetria. Se eu pegar SO3, todo mundo conhece octete e decuplete. Nunca ninguém pescou nenhum sextete de Hadamard, nem de Barias, nem de Meso. Não tem nenhuma indicação de um sextete, não tem nenhuma indicação de um 18 plete, nem de triplete. Triplete é 4. É o na formulação lá de Gelman original. SO3 é U, D e S. Quer dizer, mas as partículas observáveis estão no 8 e no 10, por isso que chama 8-fold 8, porque está tudo quase no 8.
Então, o fato de não ter representação de dimensão 6 na natureza não deslegitima o S e o 3 como a simetria fundamental. Então, eu acho que a simetria é mais fundamental por isso, porque mesmo que as representações, muitas das representações não apareçam, a simetria está lá, ela é o S e o 3. Você levaria teu raciocínio de que a invariância da luz tem uma parte da invariância dela que está dependendo da estrutura fermiônica. Eu acho, exatamente. A invariância da luz, quer dizer, exatamente, a invariância da luz, o fato de você ter essa estrutura causal do espaço-tempo, que a luz tem massa zero, quer dizer, o fóton tem massa zero, quer dizer, o eletromagnetismo é conforme, né? O fato do eletromagnetismo ser conforme, certamente indica, a gente conhece a formulação lá do Baruch, lá no livro do Baruch, ele faz uma formulação da eletrodinâmica totalmente em termos de Spinoza. Ele escreve tudo em termos de bilineares, mas ele faz ele mostra como você pode formular uma eletrodinâmica em termos de Spinoza. Então, eu acho que eu acho que o resultado o mais simples possível é: olha o grupo de Lorentz, pega a representação fermiônica, a partir dela você gera todas as outras, mas a partir de nenhuma das outras você gera fermiônica. Você nunca pode combinar bóson no espaço-tempo de Minkowski para formar Mesmer. Você combina ferro para formar ferro. Você combina ferro para formar bósons. Então, o ferro ele tem um papel preponderante quando você vai olhar a relatividade. Aí você mostra que muita coisa você expressa em termos de ferro. Eu acho que é um pouco essa a essência dele. Nós vamos trabalhar na supersimetria aqui. Por isso que eu começo agora, né, nessa primeira experiência que eu estou fazendo nesse curso, começar pela supergravidade, porque a supersimetria ela nasce lá no espaço de Minkowski. E depois eu vou vendo que eu posso fazer particularizações. Por exemplo, agora, se eu eliminar, por exemplo, toda a parte que tem o epsilon, a parte dependente em x, né? Se eu pegar o meu espinor epsilon como sendo um espinor constante, eu digo que a estrutura do nosso espinor é essa aqui. O espinor ele vai ter uma parte aqui, que é o epsilon 0, mas a parte dependente x está aqui no Gavami x-mi, e aqui eu tenho o espinor epsilon 1. Então, se o epsilon 1 for 0, esse espinor aqui é constante. Se o espinor aqui é constante, esse termo aqui fica, ó, esse termo morre, esse termo não morre. Então aqui eu tenho a simetria, supersimetria global. Tá certo? Então, o semi, que é justamente as translações, elas são justamente aqui, ó. Eu já começo, ó, esse cara depende do 1, esse cara depende. Então, se o epsilon 1 for 0, o resto todo é 0. Então, eu não ganho a estrutura conforme. Quando você deixa o teu espinor depender de x, você gera a estrutura conforme. Então, a supergravidade ela está ligada ao setor conforme. E a supersimetria global, desculpa, só com epsilon 0, ela está ligada apenas às translações. Eu acho que isso é uma coisa para a gente pensar. Eu acho que a supersimetria ela está na relatividade. A relatividade especial ela já dá indicações de que tem uma simetria mais forte do que mistura ferro com bóson. Eu acho que o fato da gente ter descoberto os férmions e os bósons, ter discutido férmions e bósons antes da supersimetria, é só uma questão histórica. Porque às vezes a gente começa pelo que a gente vê. Mas aí a gente começa hoje a compreender que o fato de eu ter detectado férmions e bósons é uma revelação de que eu tenho uma simetria mais fundamental da natureza. Eu penso assim, eu acho que é isso que eu quero colocar nesses momentos agora, que a gente começa assim a achar, não tem supersimetria, não importa, se o LHC, tudo bem, física a gente tem uma hora tem que medir, mas não significa que eu vou ter que medir a supersimetria da LHC. Isso é uma construção muito particular de implementação, porque como eu estava falando com você no início, a gente tem que olhar a simetria sob 3 pontos de vista. A simetria em si, que ela encerra as representações, e depois as implementações e as quebras. Quando eu vou implementar a simetria, aí eu posso ter mecanismos especiais, posso implementar a Wigner, ou eu posso quebrar também por mecanismos especiais. Mas aí é onde eu estou colocando mais o meu dedão. Mas a simetria em si, ela está acima de mim. Ela está lá. Eu só queria fazer no meu raciocínio mais rasteiro, eu diria o seguinte: você tem a invariância da luz. A invariância da luz te dá o grupo de Lorentz. Certo. Então, te dá uma... Então, vamos dizer o seguinte, Dória, a invariância da luz me dá o grupo de Lorentz,
E a invariância da luz também me dá a estrutura de cônes de luz do espaço vetor. A invariância da luz também me dá o grupo conforme. Mas eu me fixo no grupo de Lorentz, talvez por causa da partícula. Daí ele te dá um monte de representações. Isso. E dessas representações estão lá. E daí você quer juntar elas. Vamos dizer, colocar elas se comunicando. A simetria de gauge normal dá um tipo de comunicação entre certas representações. A supersimetria seria também um adicional teoria de gauge para dar entre outras representações. A supersimetria é mais uma teoria de gauge. Então, quer dizer, nesse sentido, eu estou lá no grupo de Lorentz, que veio da essa luz, sem já ter discutido o cone de luz, e daí eu estou querendo ligar aquelas partículas, que a gente está querendo se ligar com as outras partículas. Assim, quer dizer, e daí aparece a supersimetria, como aparece a supersimetria. Eu acho que quando a gente tiver esse discurso tão blasé, e aí aparece a supersimetria, eu acho que isso é que é sadio. Porque não tem isso, ela é ela, e se ela não tiver, o mundo acaba, não é mais isso. Mas vou dizer, num raciocínio mais teológico, eu viria muito assim, a história do Moisés, né? Sim. O Moisés, ele foi lá e viu, vamos dizer, a sarça, né? Então, a gente não viu isso, a gente vê a invariância da luz. Só que a invariância da luz, ela diz, você agora não vai ver o universo a partir dos seus olhos, vai ver a partir de mim. Sim. E daí, você vai estudar a invariância da luz e você pega as representações que são as partículas, entre aspas. E daí você quer ligar as partículas. Você quer ligar. E qualquer simetria que vier, pode ser simetria do bordel, entendeu? Você está com uma simetria que você quer ligar. Então você bota uma música, ela vai ligar. Aí é válido. E daí não tem muito assim. Agora depois. Porque muitas vezes o discurso, muitas vezes não, assim, correntemente, o discurso da supersimetria, ele é outro. Você desacopla ele dessa naturalidade. A supersimetria, agora vamos largar tudo isso, vamos pensar numa coisa a mais. Não, ela já está lá. Mas ela acho já que está tem lá, a aí. invariância da luz. Oi? Como fugir? Não tem como fugir. Ela não é uma opção. Mesmo que eu não tenha medido. Ela não é uma opção. Não tem opção de abandonar. Não tem. É o espaço-tempo. Só se sair do espaço-tempo. Mas aí não é física. Fala aí, cara. É o seguinte, a gente está o tempo todo falando, obviamente, de 3 mais 1, e aí apareceu os estudos externos de Bose. Aí eu me lembrei que quando estuda teoria de campo, digamos, dimensões antes de chegar, a gente aprende que férmions e bósons é natural em 3 mais 1. Isso. Aí ocorreu justamente o que você falou, quer dizer, e em 2 mais 1, como é que fica? Como é que existe supra em 2 mais 1? Existe a mesma coisa. Tá, mas aí vai ter supra de férmions e bósons mesmo assim? Porque a gente aprende que tem os ânions. É isso que está. Também, tem os ânions também. Isso. Por exemplo, em 2 mais 1, vamos olhar as representações do grupo de Poincaré. 2 mais 1. Poincaré em 2 mais 1 dá o famoso trabalho do Dorfbeiner, né? Então, ele classifica todas as representações do grupo de Poincaré e ele mostra uma coisa muito interessante. 2 mais 1 é muito particular no seguinte sentido. Todo e qualquer campo tensorial, não importa quantos índices ele tem, se ele tiver a massa nula, ele é equivalente a um escalar. Então, na verdade, em 2 dimensões, o bóson de massa nula é tudo equivalente ao escalar. Se você tiver os campos fermiônicos, aí você tem spin. Agora, quem é o grupo de spin em 2 dimensões? Como é que você olha o spin? Você vai olhar pelo Peter, pega uma partícula massiva. Então, se você pegar 4 dimensões, então você pega uma partícula massiva. Então, você pode ir para o referencial de repouso dela e colocar ela no momento zero. Então, quando você vai olhar a representação, quando você vai olhar, aí você vai olhar a partir daquilo, você vai construir o Pauli do Banski. Então, você vê que quando você tem isso aqui vai te dar o N, Pauli do Banski, que é epsilon, né? Mi, lambda, TI, sigma, kappa, lambda. Então, quando isso aqui é zero, você só tem M aqui, o que sai daqui é o sigma e J. Então, portanto, é o spin, é o gerador do grupo de Lorentz. Então, o grupo de spin, quando você pega partículas de massa zero, o que você associa ao grupo de spin é o que deixa invariante esse vetor aqui, o little group
associado a esse vetor. Qual é o grupo de simetria que deixa esse vetor invariante? É qualquer coisa que leva 0 em 0, portanto é o SO3. Então você vê que o grupo de espinhos, né, das representações massivas é o SO3, que é o SO2. Se você pegar a representação de massa nula, por exemplo, tipo foco, você tem M, 0, 0, que você bota em menos M. Então, quando você for olhar as representações de massa nula, você vai ter, na verdade, aquele grupo euclidiano bidimensional. Então, você tem lá um grupo E2, né? Que pode ter representações contínuas. Mas aí você fala, você descarta as representações contínuas, porque você não sabe fazer teoria local. Representação contínua. Então, quando você vai para 3 dimensões, a pergunta agora é, se eu pegar uma partícula massiva em 3 dimensões, né, quem é o grupo de espinho? É o SO2. Mas SO2 é o grupo abeliano. Portanto, o número, ele não tem um operador, ele não tem valores quantizados. Ele é um grupo contínuo. O número quântico dele, em princípio, é real. Aí você tem, em princípio, o spin é contínuo. Agora, a pergunta é, com que spins você consegue, construir teorias locais, causais? Então, você, mesmo que a partícula tenha massa zero, você acaba pegando o spin quantizado. Agora, fazer uma teoria de campo, quando você fala dos ânions, você consegue fazer uma representação de partícula, mas você consegue construir uma teoria de campo local e causal para esse objeto, para esse spin em terço, por exemplo, para o spin em quarto. Então, uma coisa é você fazer uma mecânica quântica para a partícula, outra coisa é você fazer uma teoria quântica de campos local, causal, que vai dar aquelas partículas. Não dá, né? Não dá, você fica na mecânica quântica. Ah, não dá para ir para teoria. Então, eu acho que a questão um pouco é essa. Então, quando você vai para outras, então você tem 3 dimensões, você tem 3 supergravidades, tem? Você faz o mesmo estudo. Você faz essa escolha, né? Você é obrigado, da mesma forma que em 3 dimensões você faz a escolha na massa zero. Essa é isso, exatamente. Obrigado. Quando você coloca os campos em grupo, essas coisas mudam de causalidade, né? Tanto que a gente já fez trabalho com o espírito 3,5. Não, pois é. Tem que ver que tipo de interação você vai propor também. Né? Mas o que eu estou querendo dizer... Eu só quero minha pergunta é, eu acho que quando dizer assim, o que eu entendo é o seguinte, essa coisa de supergeometria sempre é um bode. Quando ele pega as estatísticas, as coisas ficam... não se coadunam, né? Agora, quando você pega o grupo de Lorentz, você vê que alguma história tem que ser feita. Eu acho que a gente é muito pouco educado em cima, digamos, da invariância da luz. Tá o grupo de Lorentz está sendo a nossa aposta para o universo a partir da invariância da luz. Quer dizer, a gente ficou muito espaço-tempo. Quando você vai fazer, você quer ver o universo a partir de uma folha de papel em branco, entendeu? Assim, você vai ter que ver ele a partir da invariância da luz e ir para o grupo de Lorentz. E daí